Olá, estamos no JBR News de feriado. Hoje, Dia dos Mortos ou Finados. Para alguns. Eu sou um cristão, eu acho que todos que morrem vão para o reino de Deus. Mas isso é uma outra conversa que não cabe hoje, porque estamos em Brasília e o assunto é política. Mas não é política brasileira, não. Mas é uma política que vai influenciar e muito, porque já influencia a política nacional, que são as eleições nos Estados Unidos. Lembrando a você, este é um conteúdo do Imagem e Credibilidade, numa parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal, onde eu, Alexandre Jardim, junto com os meus parceiros, analistas e jornalistas, Rodolfo Lago e Estevão Damásio, até no feriado, levamos para você a melhor informação, com análise da notícia. E vamos então a Rodolfo Lago. Afinal de contas, né, Rodolfo? Eleição americana, a gente já falou muito antes deste conteúdo e falaremos mais, porque amanhã encerram-se as urnas, né? Uma eleição já é bem diferente, porque a eleição não tem um dia da votação, tem um dia que encerra a votação, mas ela começa muito antes, as pessoas vão às urnas, votam, mas a opinião delas nem sempre é a que determina o presidente. Enfim, vamos a Rodolfo Lago para ele tentar nos explicar este imbróglio chamado eleições presidenciais norte-americanas. Está contigo, Rodolfo. Pois é, Alexandre, Estevão, é muito complicado esse processo eleitoral americano, né? Amanhã encerra-se a eleição, que não começou, que não começa amanhã, já começou há dias, porque as pessoas podem votar pelo correio, e isso já é um negócio muito complicado. E aqui a gente está acostumado a saber o resultado da eleição rapidamente. Lá, provavelmente, a gente só vai saber o resultado da eleição daqui a alguns dias, talvez daqui a mais de uma semana. É um processo muito doido, muito maluco. E aí eu vou tentar aqui rapidamente explicar esse processo aí, inicialmente, para a gente daí começar a discutir, a conversar. A eleição americana, ao contrário da eleição brasileira, da eleição nas principais democracias do mundo, ela é uma eleição indireta. Ela não é uma eleição direta como a gente faz aqui. Lá, as pessoas votam nos seus estados e elas formam um colégio eleitoral que tem 538 votos. Ganha a eleição quem conseguir fazer 270 votos, Alexandre, Estevão, nossos amigos. Mas o que acontece, e isso é que torna o processo lá muito maluco, muito diferente, né, do que a gente está acostumado. Quem ganha em determinado estado, mesmo que ganhe por um voto só, leva todos os votos daquele estado no colégio eleitoral. Por exemplo, a Flórida tem 29 votos. Quem ganhar na Flórida leva os 29 votos, mesmo que ganhe por um voto só de diferença. Veja que maluquice isso. E é por isso que já teve nos Estados Unidos, recentemente, 2 eleições, Alexandre, Estevão, onde os democratas venceram, na maioria dos votos, e perderam a eleição. Al Gore venceu, teve mais votos que o George W. Bush, e a Hillary Clinton teve mais votos que o Donald Trump. Mas Donald Trump e o George W. Bush antes ganharam em determinados estados que tinham mais votos, e aí eles somaram mais votos que o candidato democrata naquela ocasião. Então, isso que torna o processo muito difícil, muito complicado, né? A maioria das pesquisas hoje está mostrando que o Biden, o candidato democrata, talvez tenha consiga mais votos em estados que são chave. Tem alguns estados lá onde sempre ganham republicano, outros que sempre ganham democratas, e tem o que eles chamam de estados pendulares, ou seja, numa eleição ganha um, noutra eleição ganha outra, e hoje o jogo se faz em quem consegue vencer nesses estados, porque vai levar todos os votos desses estados. A Flórida é um, a Pensilvânia é outro. Enfim, é um jogo muito complicado, que a gente provavelmente não vai saber o resultado já amanhã, né? E é isso que torna a coisa toda muito complicada. Enfim, vamos aguardar, porque a nossa vida aqui depende muito disso, né? O presidente Bolsonaro se aproximou muito do governo Trump
E se o governo Trump não for reeleito, isso vai ter certamente consequências para nós aqui também, que eu acho que a gente pode, na sequência, aí, conversar um pouco sobre isso. Não, é ótimo que você está falando. Inclusive, eu acho que já é o tema agora para Estevão Damasio, porque, afinal de contas, nós aqui, brazucas, né, como chamam a gente lá fora, temos, infelizmente ou felizmente para outros, as consequências das decisões externas. E aí, Estevão, o que acontece com o nosso Brasil se um dos dois candidatos for eleito, Trump ou Biden? É óbvio que são dois cenários, né? O cenário mais favorável, não ao Brasil, ao governo Bolsonaro, obviamente, uma vitória de Donald Trump, por esse motivo que o Rodolfo já ressaltou, pela forma como o governo Bolsonaro vem conduzindo o Ministério das Relações Exteriores, o relacionamento com os países, a política externa. Então, essa forma de se relacionar com o mundo vai ao encontro da forma de se relacionar com o mundo que Donald Trump implementou desde que assumiu o governo americano. É uma estratégia de confronto, é uma estratégia de eleger inimigos, né? E tentar privilegiar parceiros, elegendo inimigos. E eu acho que foi um tremendo erro do governo Bolsonaro, visto que há muitas chances de Joe Biden vencer o pleito, e aí, neste cenário, forçosamente, Bolsonaro terá que mudar a política externa. Não sei nem se o atual ministro das Relações Exteriores permanecerá, né, com a cegueira ideológica que lhe é peculiar, com o governo Biden no futuro. Por quê? Porque você não tem só Brasil e Estados Unidos no mundo. Né? Você tem a China, que hoje é a principal economia do mundo, é o país que mais compra produtos no Brasil. A nossa dependência externa, em termos de balança comercial com a China, é maior já do que com os Estados Unidos. Então, são dois parceiros estratégicos. Só que o governo Bolsonaro, no embalo de Donald Trump, vem privilegiando apenas os Estados Unidos. Com a vitória de Biden, questões ambientais, obviamente, vão pesar e muito, que é uma das principais pautas de plataforma de campanha do governo Joe Biden, dos democratas lá nos Estados Unidos. Então, obviamente, o Brasil vai ter que reconstruir pontes com o governo Joe Biden, ceder, né, e mudar a política ambiental, porque a política ambiental vai ser pré-requisito básico para a manutenção das trocas comerciais entre os dois países. Então, uma vitória de Biden vai dar forçosamente ao governo Bolsonaro uma guinada, obviamente não à esquerda, mas vai amenizar um pouquinho, creio eu, essa política cega baseada apenas na ideologia, política externa. Estevão colocou bem, né, Rodolfo, os reflexos aí para a nossa política, dependendo se for um ou se for outro. Isso me lembrou, nós somos de uma época que o mundo dizia que algumas coisas não aconteciam de véspera. A gente nunca sabia a decisão de juiz, sexo do bebê e candidato vitorioso antes do dia. Mas hoje em dia as coisas mudaram, né? Já dá para saber e pelo menos as indicações estão nos dando outros caminhos. Mas, Rodolfo, dentro desses caminhos existe também a possibilidade de judicialização, como tanto acontece da política no Brasil nos Estados Unidos. O que você tem a falar dessa possibilidade com relação ao resultado da eleição americana, Rodolfo? Eu acho que esse é o grande risco hoje e a coisa que pode ser mais perigosa, Alexandre Estevão, porque, enfim, uma outra jabuticaba americana, se é que a gente pode falar assim, a possibilidade das pessoas votarem antes pelo correio, né? E aí o Trump está contestando isso, né? Dizendo que isso pode levar a eleição a ter fraude. Ele escolheu a nova ministra da Suprema Corte agora recentemente e obteve maioria na Suprema Corte. E aí está se falando que ele pode contestar o resultado da eleição. E isso é muito perigoso, porque você imagina se a Suprema Corte americana considerar que houve fraude naquela que é considerada a maior democracia do mundo. Vai se contestar a maior democracia do mundo, né?
E as consequências de se contestar a maior democracia do mundo podem ser muito perigosas no momento em que você está vendo o mundo dessa guinada antidemocrática, né? Em países como aqui, em outros países na Europa, como Hungria. Quer dizer, esse exemplo americano, se for contestado o resultado da eleição e se a Suprema Corte der razão para a contestação, eu acho que nós vamos entrar numa guinada muito perigosa. Espero que as pessoas lá tenham um juízo na hora de tomarem essa decisão, né? Realmente é sempre um risco. Deseja complementar essa informação, Estevão? Quer entrar logo na aposta de hoje? Não, acho que é só complementando, destacando que a eleição no tapetão, em se tratando da maior democracia do mundo, é sempre muito ruim, né? Tomara que não cheguemos a esse ponto, embora é uma assombração que está cada vez mais presente, infelizmente. Mas a minha aposta do dia vai justamente para essa expectativa. Eu acho que a área externa do governo Bolsonaro, o próprio Palácio do Planalto está acompanhando com lupa esse processo eleitoral nos Estados Unidos e amanhã, de fato, será um dia D para as relações exteriores do Brasil, não só com os Estados Unidos, mas principalmente com o mundo. Da aposta de Estevão para a aposta de Rodolfo. Está contigo. Sem dúvida, está todo mundo esperando, né, o resultado da eleição americana, porque ele vai pontuar o que vai acontecer daqui para frente. Mas, além disso, né, você tem mais um assunto que eu acho que é legal a gente acompanhar, que hoje parece que vai haver uma reunião para se discutir a questão da votação dos vetos no Congresso, né? Especialmente a votação com relação à desoneração da folha de pagamento, uma situação na qual o governo deve perder, esse veto do presidente deve ser derrubado, e isso também vai ter consequências importantes aí. A minha aposta vai na sua linha também, voltando aqui para o Brasil, justamente essa sessão, porque finalmente está marcada, a não sei que haja algum problema de última hora, mas acontecerá justamente, se tudo der certo, neste dia 4, e no dia 4 decidem-se o voto aos vetos do presidente, e no dia 5 a entrada de Cássio Nunes Marques, né? Falando em justiça, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal inicia seus trabalhos na Suprema Corte. Bem lembrado. Ficar atento, bem lembrado, ficar atento a esses dois assuntos. Eu quero só fazer aqui uma pequena observação, se me permitem, meus amigos, porque, obviamente, quando a gente fala de crenças e religiões, às vezes as pessoas podem interpretar mal. Eu fiz um pouco uma brincadeira com o Dia dos Mortos, mas eu quero dizer que eu tenho um grande respeito por esse dia, o Dia de Finados. Eu já tenho, infelizmente, parentes que se foram e respeito todos que nesse dia lembram seus parentes. É porque, como cristão protestante, a gente tem uma outra linha de pensamento, mas eu respeito a todos que veem esse dia como um dia muito importante para relembrar os seus mortos. E chegamos ao final do JBR News, deste feriado de finados, uma segunda-feira em Brasília. E aqui lembramos a você que amanhã a semana começa e estaremos com novas análises, trazendo o fato do dia. E lembrando também que este conteúdo está no site do imagemcredibilidade.com, no Jornal de Brasília, o nosso grande parceiro e o grande jornal da capital do país, também nas redes sociais e no Spotify. Um abraço, meus amigos. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Bom feriado. Até amanhã.